A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez estou aqui hoje para trazer para você mais um estudo do livro de Cantares de Salomão. Eu falei sobre 3 tópicos do livro de Cantares. Hoje eu vou fazer e falar do 4º tópico do livro de Cantares de Salomão. No primeiro tópico, irmão, eu falei a respeito que o livro foi escrito por volta do ano 1000 antes de Cristo na Palestina. Em uma de suas andanças, o rei Salomão se deparou com essa jovem e se apaixonou por ela. Segundo a tradição diz que essa jovem estava prometida em casamento para o pastor da sua aldeia. Salomão faz todo um esforço para trazê-la para o seu palácio e lá começa todo um festival de galanteio para conquistar o coração dessa jovem. Amém? No segundo tópico eu falei de 4 formas de interpretar cantares. A primeira, alegoricamente ou alegoria, para quem não sabe. Falei sobre tipologia, falei sobre tipificação ou típica, falei sobre o drama e falei sobre literal ou natural. O método que eu vou usar, irmão, é o método literal ou natural. Por quê? Porque o método natural, ele leva em consideração os fatos como eles realmente são. Cantares, irmão, é um poema de amor. Não tem nada a ver com Cristo e a igreja. 3 coisas, é bom a gente saber, não acontecem no livro de Cantares. Não fala de Deus, não fala de Jesus e muito menos da igreja. Isso era usado lá no passado. O povo judeu fazia uma inter-relação do amor de Deus para com a nação de Israel. Isso foi passado na igreja primitiva. Quando chega lá, ela via um reflexo do amor de Cristo com a igreja. Amém? Eu respeito aqueles que querem interpretar dessa forma. Não concordo, mas eu respeito. Qual o problema da alegoria? É que ela não leva em consideração os fatos históricos do texto. Ou seja, a alegoria, o texto está falando do amor de um homem para com a mulher. E a alegoria não respeita isso. Ela vai falar sobre o amor de Cristo e a igreja. Então, vou ler aqui só para a gente relembrar, que é a 4ª abordagem aqui que eu peguei, né, para interpretar aqui o livro de Cantares. A 4ª abordagem, que é adotada neste comentário, descreve-se melhor como sendo a interpretação natural ou literal. Segundo esse método, Cantares é interpretado como os fatos parecem ser naturalmente. Uma série de poemas que fazem clara e explicitamente a respeito de sentimentos, está falando sobre sentimentos, desejos, interesses, esperanças e temores de 2 jovens enamorados, sem qualquer necessidade de alegorização, tipologia ou dramatização, a fim de fugir dos elementos claramente eróticos do texto. Amém? Então aqui fala sobre erotismo também. Jesus não falou de erotismo com ninguém. O primeiro versículo lá está lá, taxativo, beije-me com o beijo da sua boca. Jesus beijou a boca de alguma mulher? Jesus galanteou alguma mulher? Que eu saiba, não. Né? Então eu respeito aí aquelas pessoas que querem aí trazer o texto para Cristo e a igreja, mas eu não concordo. Agora, irmão, eu não estou dizendo aqui que é completamente errado. Se o texto te der margem, amém. Mas explique o texto como ele é. Não vamos fugir do seu contexto. Amém? Vamos lá. Eu falei no tópico 3, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Então eu vou repetir aqui para a gente dar continuidade ao versículo 5. Amém? Vamos lá. Ela está dizendo aqui, a Sulamita quem vai falar agora. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Então ela está falando da beleza dela. Ela está fazendo uma comparação com as tendas de Quedar e com as cortinas de Salomão. Vamos lá. Ela vai dar uma resposta aqui, porque lá no versículo 4, ela é questionada pelas mulheres da corte. Amém? Vamos lá. A resposta da Sulamita para as mulheres da corte, que a desdenham. Existe um preconceito contra a tua raça e religião na nossa sociedade. Deus condena, né, irmão? Vamos lá. A Sulamita ficou exposta ao sol, guardando vinhas, porque os seus irmãos se indignaram com ela. Isso está no versículo 6. Estou morena, porém formosa.
A exposição ao sol tornou morena a pele da esposa, mas ela não perdeu com isso a sua boa aparência. Mesmo estando morena como as tendas de Quedar, ainda é agradável como as cortinas de Salomão. Então, irmão, a beleza estonteante que Deus fez ela. Sabe o que é isso, irmão? Aquilo que Deus faz é bom. Lá no livro de Gênesis, tudo que Deus fez é bom, né? Então, mesmo ela ficando exposta ao sol, não tirou a sua beleza, né? Mas é bom se cuidar, né? Vamos aí tomar muito cuidado com a exposição ao sol, cuidado com os raios ultravioleta, isso traz câncer de pele, né? Vamos usar aí protetor solar, as mulheres que vão para a praia, fica muito tempo exposta ao sol. Vamos cuidar da beleza, vamos cuidar do corpo, da estética. É bom, isso agrada a Deus, irmão. Não é pecado, não. Amém? Vamos lá? Quedar, só para a gente ter uma base, era o filho de Ismael, Gênesis 25, 13. As tendas da tribo nômade, ou seja, eles moravam em tendas. Descendente dele, Jeremias 2:10, Salmo 120, versículo 5. Depois você confere. Eram feitas de peles de cabras negras ou marrons. A referência hiperbólica feita às tendas enfatiza a pele escura da jovem. As cortinas de Salomão deveriam ser muito lindas, e apesar de sua pele escura, a esposa era tão encantadora quanto aquelas cortinas. Então, irmão, ele era rei, e tudo que era do rei era melhor. Né? Lembra quando Deus mandou fazer as tendas? Lembra? Deus queria do bom e do melhor. Quando Deus fez o templo, trouxeram ouro e mais ouro, do bom e do melhor. A nossa vida tem que estar em dias com Deus. O nosso sacrifício, o nosso culto racional tem que estar em dias com Deus. Nós temos que dar o melhor de nós para Deus. Amém? Deus nos ama desta forma, irmão. Deus quer um coração arrependido na sua presença. Vamos lá. Então, essa comparação aqui das tendas de Quedar, né, é como essas tendas eram construídas. Né? Elas eram feitas de peles de cabras marrom. Então não era qualquer cabra, tinha que ser a melhor. E também com as cortinas de Salomão, que não era qualquer cortina. Você sabe que a Arábia Saudita, esses países do Egito, segundo consta, irmão, são as melhores cortinas do mundo e os melhores tapetes do mundo, ou seja, material de primeira. Vamos lá, versículo 6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinha. A vinha que me pertence não guardei. Não olheis para eu ser morena. Quer dizer, irmão, as mulheres da corte estavam olhando e achando, tentando achar algum defeito na Sulamita, porque ela ficou exposta ao sol. Né? Os irmãos dela, né, se indignaram. O texto não fala por que dessa indignação, mas ela ficou muito tempo exposta ao sol. Mas o Senhor é com ela, então guardou a beleza dela, né? O Senhor também nos guarda também. Amém? Então, agora ela vai dar uma resposta para as mulheres da corte. Não olheis para eu ser morena, o sol resplandeceu sobre mim. Né? Ela ficou indignada por causa que os irmãos dela colocou ela para olhar as vinhas, né? Ela tinha uma vinha particular, ela vai dizer isso, só que ela não guardou essa vinha. Vamos lá. A Sulamita fala às filhas de Jerusalém, de sua mãe e de seus irmãos, que viviam em Sunem, cujo sustento vinha da lavoura e do pastoreio. Os irmãos, obviamente, gostavam muito dela e lhe dedicavam um cuidado especial, prometendo-lhe que sua prudência e pureza seriam grandemente recompensados por eles. Com relação ao seu interesse pelo pastor, com quem se casa mais tarde, ao que parece seus irmãos ficaram zangados com ela por conversar com ele no campo. Ansiosos por proteger o nome dela, eles a tiram do rebanho e a colocaram para trabalhar nas vinhas. Versículo 6, capítulo 2, versículo 15. Ou seja, ela tomava conta do quê? Dos rebanhos. Talvez, irmão, pode ser que o rei foi lá ver ela. E eles, os irmãos, protetor, né? Tem que ser protetor. Ela era jovem, irmãos, pura. Eles estavam ali de olho. Talvez eles se indignaram, não gostaram, tiraram ela
né, lá do rebanho e colocaram ela para tomar conta das vinhas dele, para eles ficar de olho nela, ou seja, ela ficar mais próxima deles. E ela ficou indignada, irmão. Às vezes a gente fica indignado com certas coisas, né? Lembra do que Jesus disse? O que eu faço, você pode não saber agora, mas lá na frente você vai saber. Então eu creio aqui que ela ficou muito triste, ela ficou muito indignada, né? Ela queria saber por que ela estava sendo punida daquela forma. Amém? Mas, né, a explicação 100% não se dá, né? É mais ou menos aqui alguns comentários que vai falar a respeito disso. As filhas de minha mãe se indignaram contra mim. A Sulamita ficou muito exposta ao sol enquanto guardava a vinha dos seus irmãos. Marta, no Novo Testamento, é uma comparação, também ficou muito atarefada com os afazeres domésticos do dia a dia, ao invés de se assentar perto de Jesus para ouvir as suas instruções. Né? Então, irmãos, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Às vezes a gente fica indignado sim com muitas coisas, né, que acontece conosco, né? As pessoas nos acusando, né? Mas a gente tem que se apegar a Deus. Amém? Vamos lá. A Sulamita não guardou a sua própria vinha. Ela tinha uma vinha própria. Ela não guardou a sua vinha. A nossa vinha, irmão, é o Evangelho, é Cristo. Temos que guardar a nossa prudência. As jovens de hoje em dia têm que se guardar. Valorize a sua prudência, a sua virgindade. Né? Vai estudar, vai fazer faculdade, cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor. Cuidado, irmãos. Não fique empurrando, você que é pastor, você que é líder de igreja, não fique empurrando a jovem para casar cedo demais, com desculpa esfarrapada, dizendo que se ela não casar, ela vai se perder. A pessoa se perde se quiser, irmão. Amém? Vamos fazer esses jovens crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Vamos lá. Por isso, a jovem que ficou morena exposta ao sol não deve ser acusada por causa da sua atual pele escura. Por uma razão não explicada ou mencionada, seus irmãos ficaram zangados com ela e a puseram para guardar as vinhas. Contudo, esse tratamento áspero não prejudicou a boa aparência e não evitou que o rei a amasse de maneira especial. Então, irmão, o sol não mudou a aparência da moça. Amém? Os mais velhos têm que zelar pelos mais novos. Não é verdade? Os irmãos mais velhos têm que cuidar dos irmãos mais jovens. Isso é natural, irmão. Cuide do seu irmão, da sua irmã. Fique de olho nele. O pai e a mãe também, viu, pai? Vai na escola ver se a filha entrou. Pega os cadernos dos teus filhos. Vê se ele está fazendo lição. Eu confesso, irmão, que eu fui um pouco omisso com o meu filho. Então, graças a Deus que hoje, irmão, eu não estou pagando nenhum preço, porque meu filho tem estudado, tem dado bom exemplo, é meio preguiçoso, mas graças a Deus aí está estudando, pretende aí prestar um concurso e em nome de Jesus ele vai passar. Mas eu confesso que eu fui um pouco negligente com meu filho. Eu devo a minha esposa, né, minha amada esposa, que tem cuidado comigo do meu filho. Amém? Vamos lá, versículo 7. Ela fala consigo mesma sobre o seu amado. Agora a Sulamita vai falar consigo mesma sobre o seu amado. Versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, no caso o rei Salomão, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra o pé dos rebanhos de teus companheiros? Ela está falando consigo mesmo. Talvez, irmã, tenha falado alto, porque as mulheres da corte dá a entender que ouviu ela falar alto, reclamando de não ver a hora de estar com o rei. Ó, amado de minha alma, onde é que você está? Né? Às vezes o marido vai trabalhar, às vezes não fala para onde vai, ou sai, né? E não dá satisfação para a esposa, e a esposa a mesma coisa, e os filhos é a mesma coisa. A gente fica preocupadíssimo em saber aonde nossos filhos estão. Né, irmãos? Vamos entrar em relação um com o outro de amor, né? O marido corresponde à esposa, a esposa ao marido, os filhos aos pais, né? Vamos dar satisfação um para o outro aí. O versículo 7 é uma continuação dos fatos acontecidos no versículo 6. A exposição da Sulamita é exposta ao sol pelos seus irmãos para guardar as vinhas deles, deixando-a com a pele escura ou morena. Por isso, no versículo 7, ela está falando consigo mesma
sobre o seu amado pastor, né? Eu fiz aqui uma pequena reflexão para a gente entender. Durante o calor do dia, os pastores levavam os rebanhos para um lugar fresco e sombreado. Então se recostavam e descansavam, até que as sombras se estendessem. As ovelhas dormiam ou ruminavam, enquanto os pastores passavam o tempo contando histórias ou fazendo trabalhos leves, como o de trançar esteiras. Então, irmão, o calor muito extenso faz mal para nós e para os animais também. Então, os pastores aí que tomavam conta das ovelhas, eles tinham uma inteligência muito grande. Sabiam o tempo certo, né? Sabia o calor que ia fazer, e quando o calor era muito forte, eles viam sombras, né? Algumas árvores, né? Sombreadas, e levavam as ovelhas lá. Enquanto isso, eles ficavam contando história, né? Amém? Isso é muito bom, né? Então, não fique muito exposto ao sol, para que você não venha obter câncer de pele. Vamos lá. A jovem para o seu amado distante. E a resposta: dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Então a Sulamita está aqui, ó, falando sozinha, pensando alto. Onde será que está o rei? Né? Aonde será que está o rei? Por onde é que ele foi, né? Está aqui. O amor genuíno que sente pelo amado desperta uma saudade constante de estar em sua presença imediata. O cântico destaca isto diversas vezes, apresentando os dois amados separados um do outro. O rei é descrito como um pastor, certamente uma designação adequada. Ó tu, a quem ama a minha alma. Ele está falando do rei. A mudança das mulheres para o amado tem um paralelo, a mudança do cuidado das vinhas para a guarda de rebanhos. Ela faz um pedido dirigido ao amado, ó amado de minha alma, no sentido de apressar o encontro do amado, evitando uma longa busca entre os companheiros. A expressão minha alma inclui toda a vida. A personalidade do indivíduo envolve o forte desejo que o amado sente pela amada. Só um exemplo, Gênesis 34, versículo 1 até o versículo 5. Depois você leia lá que você vai ver sobre o que está falando. Né? Onde apacenta o teu rebanho? Onde o recolhes ao meio-dia? A Sulamita está aflita e desejosa em saber onde está o seu rei ou amado. Ela fala consigo mesma, talvez fala em voz alta, dando vazão às mulheres da corte para questioná-la. Amém? Cuidado, irmão. Eu tenho a mania de falar sozinho e às vezes a gente fala besteira sozinho. Né? Às vezes está com raiva, está pensativo e começa a falar o que não deve. Minha esposa cansou de me pegar, me dar flagrante. Deu no banheiro, tomando banho, falando sozinho. Às vezes eu estou lá embaixo, falando sozinho. Né? Às vezes a gente até disfarça, finge que está cantando uma música. A gente fica todo sem graça. Cuidado, irmão. Cuidado quando você estiver sozinho e falando sozinho. Amém? Então vamos lá. O calor do dia. Então eu já falei, irmão, eu falei sobre o calor do dia, né? Que os pastores faziam, né? Vamos lá. Versículo 7. Pois por que razão eu seria eu como a que erra o pé dos rebanhos de teus companheiros? A Sulamita fala que ela é fiel ao seu amado, para que não ande eu vagando. Uma referência às prostitutas. Gênesis 38, 14. O verdadeiro amor quer evitar qualquer aparência de infidelidade. Então ela está dizendo aqui, para que eu vou atrás dele? Ele é fiel comigo, assim como eu sou fiel com ele. Então eu não preciso ficar andando atrás dele. Né? Quando ele fala que está em tal lugar, é porque ele está em tal lugar. Não, a Bíblia diz o quê? Sejai o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? Se tu, no versículo 8 agora, né? As mulheres da corte vai dar uma resposta. Talvez a Sulamita, irmão, tenha falado alto consigo mesma e essas mulheres ouviram. E questiona ela. Se tu o não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, olha o elogio dela. Elas estão elogiando a mulher, porque sabia que ela era linda. Se tu o não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas, né? Desculpe, dos pastores. Então,
elas estão aqui de novo desdenhando a Sulamita. Eu acho que ela falou alto demais, ela escutou, ou escutaram, e começam a questionar. Se tu não sabes, nós vamos saber? Você é que tem que dar conta do seu amado. Lembra de quando Caim respondeu a Deus? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Uma resposta bruta para Deus, né? Cuidado, irmãos. Tem que tomar cuidado até nas respostas que a gente dá. Tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá. No versículo 6, a Sulamita é colocada pelos seus irmãos, que estão indignados com ela, para ela guardar as vinhas. Ela ficou muito tempo exposta ao sol quente, por isso sua pele ficou escura ou morena, mas isso não tirou a sua beleza ou formosura. E isto se vê no versículo 8, quando as mulheres da corte, apesar de falar e reconhecer a sua formosura entre as mulheres, a censuram, pois no versículo 7, a Sulamita está pensativa e talvez falasse alto consigo mesma, podendo as mulheres da corte ouvir e a censurar. Amém? Então elas estão censurando e reconhecendo a beleza dessa moça. Irmão, tem mulheres que chamam muito a atenção. Tem mulheres que são lindas. Tem mulheres que às vezes têm filhos e continuam com a beleza estonteante. Cuide de você. Cuide da sua estética, da sua beleza. Procure uma academia, procure um médico, né? Para evitar doenças. Amém? Vamos lá. Sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos ou cabras. Aqui não se declara quem responde à pergunta da jovem. O pensamento expresso pela resposta é que tudo o que a esposa tem a fazer é cumprir suas obrigações de esposa do rei. Essas obrigações ela deve realizar perto dos pastores, isto é, na presença dos outros. E tal serviço fiel confirmará a sua reputação imaculada. O versículo 8 é obscuro. A ideia geral é clara, mas a implicação precisa da passagem não o é. À primeira vista, parece que o amado está instruindo a amada a seguir simplesmente o caminho das ovelhas, até encontrá-lo. Então, ela acharia pastagem aos rebanhos dela, ali enquanto ambos gozariam a presença um do outro. Entretanto, a preocupação da moça, conforme está expresso no versículo 7, é que ela não se veja submetida a essa busca interminável, para que suas intenções não sejam mal interpretadas. Amém? Então, irmãos, é muito interessante, né? Tome cuidado quando você for atrás do seu esposo. Às vezes ele sai, né, alguns esposos aí que bebe, fica nos bares o dia inteiro bebendo, não liga para a esposa, não liga para os filhos. E você, mulher, tem que tomar muito cuidado para chegar lá, não fazer vergonha, não chamar a atenção em voz alta, para que você não passe também vergonha. Muitos homens não gostam, né? O machismo aí, muitas das vezes, fala alto. Então, tome muito cuidado. Então, a Sulamita aqui fala de maneira nenhuma, eu não preciso ir atrás do rei, né? Ele é fiel, né? Ela não vê a hora de estar com ele. Vamos lá, versículo 9. A admiração de Salomão por ela. Então, Salomão agora vai falar da sua admiração pela Sulamita. E vai fazer uma comparação aqui, irmãos, que para os dias de hoje eu não sei se encaixa bem, mas para aquela época era normal. Amém? Vamos lá? Versículo 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Irmãos, você comparar uma mulher com égua é complicado, mas para aquela época era normal, viu, irmãos? Era bastante normal. Vamos lá? Salomão fala de sua admiração por ela e a expressa comparando-a às belas éguas enfeitadas dos carros de Faraó, dizendo que as maçãs de seus rostos do cavalo, né, são formosas entre os seus enfeites, e o seu pescoço com colares de ouro, e prometendo-lhe fazer-lhe enfeites de ouro e incrustações de prata. Isso para o cavalo, irmão. O pescoço do cavalo,
os adornos do cavalo, né? Éguas, irmãos, nesse tempo aqui era caríssima. Não era qualquer um que podia ter uma égua daquela não, meu irmão. Tinha que ser a melhor das melhores, muito bem tratada. Então Salomão aqui está transferindo toda essa beleza do animal, né, para a sulamita, o pescoço do animal, os enfeites, né? Tinha que ser ouro, prata, o que tivesse de melhor. Irmão, vai comprar um cavalo de raça para você ver quanto que é. Esses cavalos de corrida, lá no Jockey, vai ver, para você ver o quanto custa. Esses dias passou aí no Globo Repórter, ou no Fantástico, eu não me lembro, uma reportagem sobre as pessoas que têm animais corrida na Arábia. Irmão, são milhões e milhões. Né? As pessoas que têm esses animais, que vendem esses animais, que vendem até o esperma desses animais, é caríssimo. Amém? Vamos lá. As éguas, te comparo. Fala o rei. Os cavalos eram conhecidos pela sua força e beleza e eram geralmente lindamente ornamentados. Uma bela descrição de um cavalo se encontra em Jó 39, 19 a 25. Eu vou ler só para a gente se inteirar. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Salomão possuía grande número de cavalos e carros, 1 Reis 4:26 e 10:26, muitos dos quais tinham vindo do Egito, 1 Reis 10:28 a 29. A comparação sugere a beleza estonteante da esposa e as características de sua notável personalidade. Menções de animais são expressões comuns de carinho em muitas culturas. Encontramos aqui a primeira de várias menções em Cantares. A comparação deve ser vista que a beleza da moça é o tema central da sessão. Éguas dos carros de Faraó produziu uma avalanche de interpretações e traduções. No Antigo Oriente Próximo, para a gente entender, os cavalos egípcios eram uma riqueza cobiçadíssima. É evidente que os corcéis reais haveriam de ser os melhores dentre os melhores. Contudo, se perde o sentido do texto, conforme observa corretamente o teólogo Pope. No Antigo Egito, após a metade do segundo milênio antes de Cristo, as éguas já não eram usadas para puxar carros. Os cavalos unidos aos pares é que constituíam a força matriz dos carros de guerras e dos veículos reais. Entretanto, o texto aqui apresenta o feminino singular, égua. A preposição de ligação de carro seria melhor traduzida por entre, porque não há um pronome possessivo entre os carros. Mas, irmãos, né, ele está fazendo aqui uma comparação, né, da beleza desses animais. Né? Vamos lá. Esses fatores sugerem que a comparação aqui enfatiza a beleza da moça. Uma égua solta entre os garanhões reais criaria intensa excitação. Irmãos, você sabe melhor do que ninguém, né, irmão? Não vamos ser hipócrita, né? Mulheres bonitas, bem dotada, bem vestida, chama muito a atenção. Tome muito cuidado para não cobiçar e virar pecado. Amém? Vamos lá. Versículo 10. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Agora mudou do animal, agora ele vai direto para a face da moça, né? E o pescoço dela. Vamos lá. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. A descrição dada aqui continua com ainda maiores detalhes. No capítulo 4, os ornamentos acentuavam a beleza de sua face e do pescoço da esposa. Salomão faz elogios à Sulamita no versículo 9. Ele compara a sua beleza às éguas dos carros de Faraó, ou seja, a beleza da força, a virilidade dos animais.
os arreios dos cavalos das carruagens. Eram bem decorados com joias, metais preciosos, né? Tanta coisa, irmão, que era colocada aqui, né? Couros, tecidos multicoloridos. O amado transfere para sua amada a imagem desta beleza enfeitada. A beleza da face dela é aumentada, faces pelo ornamento, enfeites ao redor. Não está claro a natureza exata desses enfeites. A tradução NEB, né, e a ASV traduzem cabelos trançados, enquanto que a NIV traz brincos e outras versões preferem termos mais genéricos como joias ou ornamentos. É importante aqui, irmão, entender que Salomão está elogiando a face dessa moça, o pescoço, ou seja, né, o corpo todo dela. Deveria ser uma mulher muito estonteante, né, irmão? Para que o rei viesse elogiar dessa forma. E isso é muito interessante, irmãos. Muitos homens frios, mulheres frias, um não elogia o outro, um não olha para o outro, né, não se cuida. Isso esfria o casamento, irmãos. Vamos tomar bastante cuidado, né? Vamos fazer a nossa parte. Eu confesso também que sou daqueles homens meio relaxado, né? E isso ajuda muito no casamento, quando a gente elogia, quando a gente é elogiado. Amém? Vamos lá. Versículo 11. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. As mulheres orientais às vezes usavam um cordão de ouro em torno da cabeça, um cordão na fronte com correntes de pedras preciosas de vários tipos que prendia sobre as bochechas. Versículo 10. Os colares no pescoço eram feitos de ouro ou outro metal, com correntes de pérolas, corais e pedras preciosas. Alguns traduziam meias luas de ouro, Isaías 3, versículo 18. A esperança de Salomão era fazer ornamentos de ouro, prata e joias para a sulamita que substituíssem as delicadas contas de suas rústicas vestes. Os enfeites referem-se especialmente a ela, sulamita, feitos de ouro e prata, decorados talvez com joias ou glábulos de vidro. A ênfase que se dá nesses dois últimos versículos não se refere à atração dos ornamentos, mesmo que sejam belamente descritos como magníficos, mas a maneira como aumentam a beleza natural da jovem. Então, irmãos, você sabe que uma mulher bem enfeitada, né? Joias, roupa, relógio, pulseira, tantas coisas deixam a mulher também muito mais bonita, né? Ajudam, né, no enfeite do corpo, da beleza da mulher. Então, o Salomão queria o melhor para ela. Tinha que ser do melhor, ouro, prata, tudo que tivesse do melhor para torná-la mais bonita. Mas mesmo ele, na mente dele, ele dando tudo isso para ela, a beleza natural dela